Muito bom dia, na paz do glorioso e eterno Salvador, o Senhor, Espírito Santo da verdade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus príncipes e minhas princesas, no vídeo do irmão Augusto. Deixa eu vir mais pra cá para ficar um pouco mais claro. Aí. Hoje nós vamos falar, a respeito da sua luta, daquilo que põe, que o mundo, que o sistema coloca você para brigar contra algo que não existe, um inimigo errado. O título do vídeo vou colocar inimigo errado. Por que inimigo errado? Porque eles colocam as pessoas para estarem lutando, guerreando contra um ser espiritual, segundo eles, espiritual, que em alguns lugares ele é mais forte que Deus. E isso não pode acontecer. Eu não quero um Deus que seja mais fraco que alguém. Eles colocam o diabo, o sistema religioso, coloca o diabo mais forte que Deus. Eu não acredito nisso, nem a Bíblia diz isso, E eu vou falar para você como é que eles colocaram esse adjetivo, como é que eles colocaram esse nome em cima dos inimigos reais do homem. Por exemplo, diabo significa acusador. Quem nos acusava era a própria lei de Deus dada por Moisés. O acusador nos acusava. Jesus diz isso. Jesus fala, olha, não pensa vocês que eu que acuso vocês. Quem vos acusa é Moisés. Acusador. Começa por aí. Ele tem dois nomes, então você vê que espiritualmente é uma farsa, é uma mentira. Dois nomes. E opositor. Quem é que se opõe à vontade do Espírito aqui na terra? O opositor, que é o Satanás. Sabe quem é? É a sua carne, suas vontades carnais. Você já reparou que às vezes a gente tem umas vontades loucas, se a gente não tiver equilíbrio, controle, a gente acaba fazendo a vontade da carne? Que a vontade da carne é o que você vê aí, matou a mulher, matou o marido, arrancou a cabeça do marido, arrancou a cabeça da mulher. Isso é as vontades, o ódio, as vontades carnais. Jesus diz isso também lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 21 em diante. Jesus, ele relata, que o que contamina o homem, não é o que vem de fora para dentro. Que aliás de fora para dentro não entra nada, não contamina. O que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. E lá nesse capítulo, nesses versículos, ele fala que é todas essas coisas aí, assassinatos, a inveja, a loucura, tá tudo dentro do homem. Que é o que engana, que é o que faz essa bagunça que aí nós vemos, E outra coisa, se ele existisse, se ele fosse real, o acusador era real, que era a lei. Mas não era diabo, era a lei, a própria lei de Deus através de Moisés. Por isso é que Deus se sacrificou na cruz do Calvário. Aí, ele se sacrifica, ele nos dá a sua aliança com o seu sangue. E é pela graça. Se esse inimigo existisse, ele foi destruído com o sacrifício de Cristo. O que mais me choca é ver os irmãos lutando com algo, invalidando a cruz de Cristo. Porque se eu vou brigar com algo que Cristo destruiu, eu não estou acreditando em Cristo.
E os irmãos acabam lutando, né, dizendo para Deus, ó, seu sacrifício não valeu. Eles não dizem, mas é isso que o sistema religioso faz com que eles façam, lutar com algo que Cristo já destruiu. Ao invés de lutar com o inimigo real, ter responsabilidade com seus compromissos, né, na carne, ser honesto, ser sincero, eles não querem. Por isso que a gente vê o que vê, os escândalos, vê cada barbaridade. Olha só, aonde diz que ele foi destruído. Ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. O que é aniquilar? É acabar, é destruir. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui ele aniquilou a morte e o diabo. Tá dizendo que ele aniquilou, ou seja, ele se fez carne, né? O dono do universo tomou forma em corpo de homem e se sacrificou, acabando com aquela lei que nos acusava, que era necessário um tempo, né? Era a lei que o próprio Deus usou Moisés para libertar o povo dele lá do Egito. E aí ele mesmo se sacrifica na cruz. Está aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então por que eu vou ficar brigando? Ou eu creio, ou eu acredito. A gente só vence pela fé. Ou eu acredito que ele destruiu, ou não. Então se eu ficar brigando com algo que diz a Bíblia que ele destruiu, é porque eu não acredito na cruz de Cristo. E é isso que o sistema religioso, né, homens que só querem lucrar, querem fazer comércio das pessoas, fazem com que as pessoas pensem isso. Não, vamos lutar contra o inimigo. Não. E aí você vê um monte de gente que ao invés de lutar contra a sua, né, o opositor de Deus, que é a carne, a sua carne, não, fica brigando com o inimigo errado, aí por isso que vive aí derrotados, e não vão para frente. Bora para frente, meu irmão. Seja um homem sincero, reto, um homem que não adultera, um homem de uma esposa só, um homem que tem compromisso com o seu próximo, ajude o seu próximo. O maior de todos os mandamentos que permanece é ajudar o teu próximo. E adorar somente ao único Criador do universo. Aí eles põem as pessoas para adorar tanta coisa, põe tanta coisa na fé das pessoas, põe crucifixo, põe óleo ungido, põe vela, põe arruda, põe fronha, põe pamonha, eles fazem de tudo. E tiram as pessoas da fé verdadeira da cruz de Cristo, que já nos libertou, que já nos deu a vitória. Se você crê na cruz de Cristo, você não precisa de ficar lutando com um inimigo que nem existe. Lute com as suas vontades carnais, lute com aquilo que luta, que briga com o espírito, que é as suas vontades da carne, tá bom? E aí, sem dúvida nenhuma, você vai perceber que Cristo habita em você e que você é mais que vencedor, porque Cristo está em você. Tá bom? Um bom dia, na paz do glorioso Senhor, Espírito Santo da verdade.